galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics para mais um vídeo de resenha, né, da nossa série de X-Men por Grant Morrison, né? Esse é o quarto vídeo dessa série e para quem não viu os vídeos anteriores, estamos começando a formar uma modesta playlist, né? Então vou deixar um link, né, dessa playlist com as resenhas dos volumes anteriores nos comentários, né? Porque não adianta deixar na descrição do vídeo que quase ninguém abre a aba de descrição num vídeo do YouTube, né? Então vou deixar no primeiro comentário fixado aí para quem quiser assistir. E, bom, sem mais delongas, vamos logo falar, né, apresentar para vocês a edição de hoje, que é Novos X-Men volume 4, Rebelião no Instituto Xavier, publicação da editora Panini, encadernado de capa dura, lombada quadradosa, papel colchê. Bom, essa edição aqui, ela reúne as edições de 134 a 138 de New X-Men em 136 páginas aqui. Bom, obviamente, né, como nos roteiros aqui temos o Grant Morrison, o cabeça à frente dessa fase, e na arte temos aqui a volta do Frank Quitely, e temos uma colaboração também do Karen Grant. Finalmente não temos o imbecil horrível do Igor Corday aqui. Desculpa pra quem gosta da arte dele, mas não dá, cara. Igor Corday, como eu mostrei lá no volume de Imperial, Novos Mundos, o que ele faz com os personagens, a cara dos personagens. Não dá, ó, não dá. O cara consegue superar um amálgama de Hop Life com Humberto Ramos, né? Não é possível. E essa edição, por não ter a colaboração dele, ter dois excelentes artistas aqui, cara, chega a encher os olhos de lágrimas de alegria, né? Enfim. E, bom, como esse é o quarto volume, né? Mas eu torno a repetir que é legal ressaltar isso. Para você ler essa edição, é essencial você ter lido os volumes anteriores para não ficar que nem cego em tiroteio, perdido aqui. Dá até para saborear essa edição sem ter lido coisas anteriormente? Até dá, só que é aquela coisa, vai ter citações a alguns acontecimentos aqui, que você vai querer ficar meio que, pô, né, como foi isso, como aconteceu tal coisa, eu quero ver. Então, é fundamental ter acompanhado os volumes anteriores aí, nem que seja pelo menos os dois primeiros, né, e Distinção e Imperial. Então, bom, o arco que temos aqui, né, apesar de cada uma das edições, né, presentes nesse encadenado ter um título diferente, tudo faz parte de um arco único que eu vou chamar para facilitar aqui de Rebelião no Instituto Xavier. Que é isso, né? O que tá acontecendo lá? É um motim agora? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Então, bora lá, sem mais delongas, o que se trata aqui de Rebelião no Instituto Xavier, com imagens na tela para vocês. E bom, aqui, logo no início da história, é apresentado um personagem que o Grant Morrison criou só para servir um propósito de morrer aqui, que é o Jumbo Encarnado. Se você tá lendo a fase do Hickman, sim, esse é o mesmo personagem que ressuscitaram lá na fase do Hickman, não sei pra quê, não tô menosprezando o personagem, mas é óbvio que segundo a você ler o Manifesto Morrison, o Jumbo Encarnado é daquela leva de personagens que ele disse que ia criar, simplesmente para poder servir algum propósito ali, matar o personagem. E o Jumbo Encarnado, para quem não conhece, ele é como se fosse um estilista mutante, né? Uma mistura de Clodovil com Ronaldo Esper. Então logo no início dessa história, ele é atacado aqui por uma cambada de jovens e acaba morrendo. Lembrando que os caras que atacam ele são humanos ali, né? Não são mutantes. E pra quem acompanha na fase do Hickman sabe que ele tá muito bem, tá vivo lá e ressuscitado pra fazer aqueles designs ridículos daquele baile de gala tosco inventado pela Emma Frost, né? Ai, mas não fala isso da fase do Hickman, não fala isso do baile de gala, né, que não sei o quê, porque você é muito demodê, você é muito careta. Ah, pá, sinceramente, né, vai... Cara, vai chupar um canavial de agulha, vai. Não tem como. E bom, a morte desse personagem é o que serve de estopim para o que veremos durante esse arco da rebelião do Instituto Xavier.
porque após, né, ser notificado aí que esse mutante morreu, os alunos do Instituto X ficam sabendo, e aqui surge uma outra figura criada no Grant Morrison, que faz sua primeira aparição aqui, que muitos de vocês devem conhecer, né, que é o Quentin Quire, né, o Kid Ômega, um dos personagens amados por uns e odiados por outros aqui. Dando aqui uma breve ficha dele, né, ele é um telepata mega poderoso, né, dizem que ele é do nível ômega, outros falam que ele não é do nível ômega nenhum, isso se deve a um certo fator que é apresentado nessa HQ, mas não vamos entrar nesse debate aqui. Ai, mas ele tem outros poderes também. Estou apresentando o personagem como o Morrison apresentou aqui nessa HQ. Então ele é apresentado como um jovem prodígio, ele é super inteligente, ele é um telepata poderoso, ele é o aluno favorito do tio Xavier. E a sua mente trabalha de uma maneira rápida. É dito que ele tem milhões de pensamentos por segundo. Inclusive, nessa aparição dele, você vê que ele tem um olhar, né, meio afetado. Uma pessoa assim que você vê que ela não é normal. Isso se deve aos milhões de pensamentos que se passam na mente desse garoto. E por que eu tô fazendo esse breve relato em torno do Quentin Quire? Porque ele é um dos personagens principais e fundamentais na trama que temos nesse volume aqui. Ele acaba aqui, no decorrer da história, descobrindo, né, um fato sobre a sua vida pessoal, que isso causa um certo choque, impacto nele, que faz ele enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. E isso faz com que ele também comece a questionar o sonho do professor Xavier, esse admirável mundo novo que o professor Xavier sempre fala, um futuro que nunca chega, um sonho que nunca se concretiza. O garoto começa a questionar isso com o seu tutor, que, pô, ao ver ali um dos seus alunos favoritos, seu xodó ali, tendo uma postura que ele não costumava ter antes, agindo de uma forma diferente, o professor, claro, ele começa a ficar chocado com um confronto, sendo confrontado ali pelo jovem. E nisso também o Morrison joga uma coisinha na trama, que é uma droga chamada porrada. Essa é uma droga que está sendo usada por alguns mutantes, que amplia os poderes, mas também, claro, como qualquer outra droga, né, tem sérias consequências e efeitos colaterais ali que o leitor pode conferir ao longo da HQ. E o Quentin Quire, nessa nova pegada dele de sair questionando tudo e a todos, e a nova perspectiva que ele tem do mundo, a posição dos mutantes na sociedade com relação aos humanos, isso faz ele mudar radicalmente o visual dele, a forma como dele se portar e agir. E, cara, é aquela típica coisa, um jovem, como eu sempre costumo falar de maneira clichê, né? O jovem rebelde sem causa. E aí resolve fazer o quê? Montar uma gangue, mudar o seu visual, taxar os humanos em vez de Homo sapiens, como Homo inferior, né? E ter uma postura anti-humana e sair com a sua gangue aí causando terror, que lembra uma referência à Laranja Mecânica. Pra quem assistiu o filme, sabe muito bem o que eu tô falando. Claro que aqui nessa HQ você não vai ter algo tão, podemos dizer assim, colocar visceral no sentido da palavra, quanto no filme de Laranja Mecânica, mas você vê que tem uma pegada que até o Morrison é citado no próprio roteiro, essa pegada Laranja Mecânica aqui que ele sabe utilizar muito bem. Então você tem aqui os jovens naquela anarquia, né? Aquela música do Sex Pistols que pra quem jogava Guitar Hero lá pirava, né? Anarchy in UK, né? e nisso a história também, o Morrison vai trabalhando outras coisas ali de fundo, como por exemplo, aquilo que eu citei em volumes anteriores, né? O Ciclope fazendo terapia com a Emma Frost. Mas até onde isso vai? O Morrison coloca um desfecho aqui nessa terapia, nessa coisa que o Ciclope tá tendo problema de relacionamento com a Jean Grey, e o estopim do que já vai deixar o leitor ansioso do que pode ver no volume seguinte. O Morrison aproveita também
para desenvolver outros personagens que ele apresentou em volumes anteriores, criações dele também, como o quinteto das gêmeas Stanford ou as irmãs Cuco, para quem preferir, né? Ele dá um desenvolvimento aqui. Elas tiveram um destaque lá no volume 2 também, de X-Men Imperial, aqui elas também são foco nessa trama. Temos aqui também um desenvolvimento de um núcleo ali, né, secundário ali com o Shorn, e eu falo Shorn mesmo, né, vai cagar, vai chupar um canavial de rola, tanto o Barbieri como o Eric Bentley aí, que gostam de ficar me corrigindo nos comentários, chamo de Shorn mesmo, não vou chamar de Zorn, só porque vocês querem, né, e aqui ele é colocado como um professor para trabalhar com um grupo de mutantes considerado ali alunos especiais, mas o leitor sabe muito bem por quê, e os próprios alunos sabem porque eles são chamados de alunos especiais ali. É um grupinho que tem o Bico, né, nosso amado Bico, tem a Angel, tem a Ernst, que eu nunca entendi essa personagem, parece uma criança velha, é meio bizarra, né, tem a Não Garota, e aí tem um outro cara ali, é Basilisco, e o outro ali que é um boneco, né, que é um mutante que é na forma de um gás e tem que ficar numa roupa plástica, parecendo um sadomasoquista pervertido ali pro gás não sair vazando. É feito um desenvolvimento legal aqui com eles, que é um núcleo um pouco cômico também, né, que o Shorn, ele é meio inocente, e esses alunos especiais meio que ficam tirando uma onda com a cara dele. Tio, você sabia que você foi preso, tio? Por que você foi preso? O que você fez? Você matou alguém, tio? Ô tio, quando você tava preso, como é que você fazia pra mijar? É tipo umas coisas bizarras assim. Mas em suma, o foco principal aqui é em torno do Quentin Quire e ele incentivando, né, os alunos mais jovens do Instituto Xavier a fazerem parte da sua rebelião, toda a sua rebeldia ali, confrontando os mais velhos ali, que são os professores da escola, né, os X-Men ali, Wolverine, Ciclope, e principalmente, né, o próprio professor Xavier. E esse espírito de rebeldia, de anarquia aí, misturado com confrontos de ideologia, aqui também vemos uma coisinha aqui, né, do legado que o Magneto deixou após a sua morte em Genosha. Essa confrontação ideológica pode levar ali, misturado com drogas e outras coisas, a tomarem proporções mais perigosas, principalmente tendo em vista o que o Morrison, a bola que ele levanta aqui, é que o Instituto Xavier vai se propor a fazer um evento do qual vai abrir a escola para visitação de humanos simpatizantes ali dos mutantes, para conhecer a escola, interagir e fazer parte daquele sonho que ele idealiza de harmonia e o bom convívio entre humanos e mutantes. Só que quando a gente tem um jovem rebelde sem causa como esse, que mudou do nada de 8 para 80, o leitor vai ficar se questionando, pô, será que vai dar merda isso aqui? Claro que vocês vão ter que ler a edição, né, pra ver o que vai acontecer, ver o desfecho dessa história. Então, é isso que temos aqui nesse volume, né, esse volume 4 de Novos X-Men aqui. E o que eu posso dizer pra vocês? Primeiro, com relação às artes, são belíssimas aqui, já é um alívio você não ter o Igor Corday aqui. Então, eu já elogiei bastante a arte do Frank Quitely, não preciso me prolongar em cima disso. Com relação à arte do Caren Grant, ele também faz um trabalho excelentíssimo e bem competente. Tanto que, apesar de serem artistas com estilos diferentes, quando você vê de uma edição para outra, essa edição aqui foi o Quitely que fez. Não, essa foi o Caren Grant. Se você vê uma transição perfeita, né? Você não se sente, nossa, eu tava lendo essa história do Quitely e agora mudou aqui um Igor Corday. Nossa, que... decaiu 1000 graus. Decaiu 1000 graus o nível de qualidade artística da história. Não, é uma transição muito boa de um artista pro outro aqui. Eu acho que se eles tivessem ficado nos volumes anteriores, junto com o Ethan, teria ficado perfeito, né, em quesito da arte, né, das edições. Com relação aos roteiros, os roteiros continuam excelentes, muito bons. É uma história que, sim, ainda continua aquela coisa. Leia atentamente para você pegar os mínimos detalhes do que o Morrison apresenta nessa história. E, assim, o Quentin Quire, como eu disse, é o personagem central aqui. Ele representa
aquele jovem que é babaca, tem um comportamento babaca, um tanto extremista, rebelde, aquela coisa, como diria o Gil Brother, os jovens badernistas aí, um cara que começa aquela coisa, o Magneto morreu, mas o Magneto, ele estava certo, O Morrison, ele sabe trabalhar muito bem uma coisa que eu acho que carece muito em outros títulos mutantes, que é a postura dos jovens, os jovens alunos do Instituto Xavier, porque assim, se a gente formos pegar, né, diferentes épocas de X-Men, por exemplo, os jovens, né, até comparando com o nosso mundo real, o jovem da década de 60, ele tinha um comportamento diferente. Eu tô falando da década de 60 porque é ali como a gente tinha os 5 X-Men originais, que eram, já foram jovens um dia. Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Anjo, Fera. Então, eles tinham um comportamento diferente. Então, com o passar das décadas, até os tempos atuais, né, hoje em dia, os jovens, né, foram mudando seu estilo de comportamento, de se portar perante a sociedade. Então, os 5 X-Men originais, o comportamento deles ali, né, quando eles eram jovens, é completamente diferente, por exemplo, dos Novos Mutantes da década de 70, 80 em diante, né? E aí que quando a gente chega nos anos 2000, né, os jovens da primeira década de 2000 para os jovens da segunda década de 2000, claro, né, continua aquela, eu não tô generalizando, né, mas os jovens continuam naquela involução, né? O jovem, ele é inconsequente, gosta de ser impulsivo, quer chamar a atenção pelos motivos certos, ou, como é o mais costume, pelos motivos errados, né? Então, quer ser visto, quer ser ouvido, e às vezes faz umas coisas bem inconsequentes, impulsivas para isso. E o Morrison consegue fazer isso muito bem usando a figura do Quentin Quire. Claro que, mais uma vez, não tô falando isso generalizando jovens. Você que tá assistindo o vídeo aí, que é jovem, não é pra te ofender, até porque eu já fui jovem um dia e eu fiz muita merda, né? Mas é pra entender como o Morrison trabalha isso. Eu acho que carece outros títulos dos X-Men que você vê os alunos mais jovens aí, faz uma bobagemzinha outra, uma piadinha outra, mas são mais comportadinhos, passivos. Aqui não, o Morrison vai faz uma retratação perfeita aqui. E o interessante, né, o Quentin Quire, ele é aquele personagem que ou você vai gostar do personagem, amar ele, ou você vai odiar ele. Ele é aquele tipo de jovem que, diferente de muitos de hoje em dia, né, ele questiona as coisas, ele questiona a tudo e a todos. Por que isso? Tá, assim assado por quê? Mas por que não pode ser assim? Diferente de muitos jovens hoje que são alienados, que qualquer babaca, influencer de TikTok, YouTube falar isso assim, assado, seja de um discurso sociopolítico, faz a cabeça do imbecil do jovem, ele repete aquela mesma coisa e não questiona porra nenhuma, né? Aí depois não sabe por que, né, os mais velhos desdenham, né? Isso já é uma coisa que já tá inserida da nossa sociedade com relação à relação do jovem com o mais velho, de às vezes achar que não é respeitado há décadas atrás, mas hoje em dia você tem isso mais em voga. Por quê? Porque o jovem, pelo menos boa parte, questiona porra nenhuma. É um imbecil, né, alienado, qualquer um faz a cabeça e sai lá promovendo a anarquia, o badernismo dele, ocupando escolas, achando que tá fazendo toda uma revolução anarquista, e aí você vai perguntar por que tá aqui, ele não sabe por quê, né? Quem captou a referência sabe muito bem o que eu tô falando. Aqui não, aqui inclusive nesse volume, o desenvolvimento do roteiro do Morrison é tão legal e tão redondinho aqui, que as falas que o Quentin Quire ele tem, principalmente confrontando, falando com o professor Xavier, faz o leitor se questionar, mas eu acho que esse moleque, ele tá certo em alguns aspectos, né? E aí, tio Xavier, como é que você vai lidar com isso? A postura dos adultos também para lidarem com esses jovens, né? Quando eles estão em reunião ali, o Xavier, né? Jean Grey, Ciclope, Fera, Wolverine, também é interessante. Né? A gente vai fazer o quê? Vamos dar uma surra de cinta para ver se resolve?
Não, o cara, e outro fala, não, mas isso é uma fase, tá buscando encontrar sua identidade, é coisa de jovem. O jovem sempre teve esse tipo de comportamento, né? Isso aí vai passar, ele tá procurando identidade, ele se perdeu um pouco ali. É interessante, é legal de se ver. E só pra vocês entenderem bem o que eu tô falando, tem uma parte aqui que eu vou ler pra vocês do Quentin, e vou colocar a imagem na tela dele falando com o professor Xavier. E isso é em cima, toda a base dele para querer promover essa... é revelado no final da HQ o porquê de tudo que ele fez, né? E casa perfeitamente com o personagem, com aquela coisa do jovem tentando fazer muitas vezes uma besteira para chamar a atenção por um motivo mais idiota ainda. Tem isso. E o Quentin Quire leva em consideração, para a rebeldia dele, tudo que aconteceu. A morte do Jumbo, os 16 milhões que morreram em Genosha. Pô, como assim? Morreu esse cara aí, lá os humanos atacaram o cara. 16 milhões em Genosha. Ah, mas não foi o humano que matou, foi a irmãzinha do... mas as armas que foram usadas lá foram fornecidas por quem? Quem inventou? Foram os humanos. E assim, a gente vai deixar assim as coisas quietas desse jeito? Pô, não precisamos se impor, ter um revide ali. Então, eu vou ler pra vocês uma parte aqui dele conversando com o Xavier pra vocês terem uma noção. E o Kid Ômega, ele começa falando assim: mais uma coisa, professor. Não sei se o senhor percebe, mas minhas roupas são baseadas em modelos do falecido e já mencionado Jumbo Encarnado. Talvez o senhor tenha ouvido falar dele. Jumbo foi assassinado nas ruas algumas noites atrás. Ele sonhava em ver modelos mutantes nas passarelas da moda de Paris. Sonhava em ter seu talento aceito, assim como eu sonho como um mundo onde não tenha de viver lado a lado com os assassinos humanos dele. Aí o professor Xavier mete essa: o fato de algumas aves serem irrefutavelmente negras não significa que todos os pássaros sejam corvos. Está incorrendo num equívoco lógico, Sr. Quire. E aí o Quentin rebate: estava apenas testando. Estou bancando o advogado do diabo, professor. O senhor sempre nos encorajou a sonhar. Fico me indagando o que aconteceria se algum de nós tivesse um sonho do qual o senhor não gostasse. Então, vocês entendem como o personagem o seu manifesto, por mais que possa parecer um manifesto meia boca, até como é debochado por alguns, ele fala algumas coisas ali que você pode, talvez ele esteja certo. O professor incentiva sempre os seus alunos a pensarem por si mesmos, a sonhar e tal. Mas aí, quando o sonho de uma pessoa diverge da outra? E aí? E aí, professor X, você vai fazer o quê? Então, cara, é muito bom esse volume. Eu acho que dá até pra fazer uma comparação, assim, uma analogia, que assim, a postura do Quentin Quire seria mais aquela coisa, em termos bíblicos, do Antigo Testamento. Aquela coisa de olho por olho, vida por vida, né? E já o professor Xavier, ele é mais aquela coisa do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, tipo, dê a outra face. Né? E então, vocês conseguem entender a dimensão do conflito que temos aqui, né? Apesar de serem gerações diferentes, né? O conflito de ideias aqui e o que isso pode levar. E claro, isso não fica só no bate-boca ali verbal, né, na questão ideológica. O Morrison faz questão de apresentar que isso implica em consequências sérias ao término da história. E ele mostra isso, né? Só mostrando os rebeldezinhos sem causa atacando fogo ali no mato e falando anarquia, porra! Não! Tem consequências sérias e pesadas aqui nesse volume. Então, para essa edição eu dou uma nota 9, muito boa. Pode não ser uma edição que traga um mega antagonista, um grande vilão, né, que tem uma Cassandra nova 2.0 aqui, mas não quer dizer por isso que a edição deixa de ser boa, porque o que o Morrison faz aqui, principalmente,
apresentar os tipos de jovens, né, e como eles se portam perante a sociedade, o jovem questionando certas coisas, e aquele conflito de ideologia. Você tem, ele chega a brincar com o sonho do professor Xavier, né, e o que as próximas gerações, né, elas podem acrescentar de bom ou ruim para a causa mutante, se os alunos não forem bem educados, né? Enfim, eu não quero falar muita coisa para acabar não dando spoiler. Mas nota 9, vale muito essa edição aqui, divertidíssima, né? Então, fica aí mais uma dica para vocês, Novos X-Men Revolução, né? Eu ia falar Revolução, no Instituto Xavier. Excelente volume. Cara, depois de você ler isso aqui e ver como é que o Quentin Quire o personagem passou a ser trabalhado em outras fases, inclusive na fase do Hickman, você percebe que o personagem mudou, né? Mas você fala assim, pô, o personagem não... parece que alguns roteiristas pós-Morrison quiseram levar uma coisinha que o Morrison fundamentou em base em torno dele, mas assim, o personagem não tem mais aquele peso e nem aquela coisa de chamar a atenção e ser um perigo potencial quando envelhecer, né? Um suposto herdeiro de Magneto da vida nas demais fases, né? Isso a gente infelizmente não vê, né? Mas enfim, fica aí a dica pra vocês. Se já leu esse volume aqui, gosta ou não do Quentin Quire, conheceu o Kid Ômega, deixa aí nos comentários, né? Acompanhou a fase do Morrison, que achou dessa edição aqui, achou ela fraca, boa, né? A única coisa que eu teria a me queixar aqui, antes que o vídeo já tá longo, né? Mas enfim, a única coisa que eu tenho que me queixar dessa edição aqui, na verdade são duas. A primeira é com relação ao bico, que, como visto o visual dele, né, nos volumes anteriores, né, parecendo uma galinha com bico aqui. Aqui, eu não sei porque os desenhistas, sei lá, eu acho que vou inventar uma mutação secundária pra ele. Ele deixou de ter aquele bico protuberante, né? Ainda o rosto dele se assemelha a um bico, mas com dente. Então ficou meio assim, tipo, parece que o artista quis inventar demais aqui. E a outra é com o Wolverine, nas últimas edições, que ele aparece, como vocês podem ver aí, até na capa aqui, com a porra de um cavanhaque. E cara, eu não gostei desse visual do Wolverine, ficou parecendo, sei lá, ficou parecendo um design rejeitado de X-Men Evolution da vida, né? Mas é só isso, cara. No mais, fica a dica pra vocês aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou e puder, deixa seu like, ajuda bastante. Se é novo, se inscreve no canal, marca as notificações e fique à vontade nos comentários aí. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!